Boa noite a todos que estão assistindo a TV Barretos. Sejam bem-vindos ao programa Saúde na TV. Hoje o assunto que iremos falar é sobre meningite e dengue. E o convidado desta noite é o infectologista Dr. Guilherme Carvalho Freire. Boa noite, Dr. Guilherme. Boa noite, Dr. Munir. Obrigado pelo convite mais uma vez de estar aqui, falar de assuntos relevantes. Nós que sempre chamamos o Dr. Guilherme, toda vez que tem uma epidemia, uma endemia, chama o Dr. Guilherme para esclarecer a nossa comunidade. Né? E hoje o assunto que nós vamos falar é sobre meningite, né, e a dengue. E agora, referente à meningite, assim, como que define a meningite? O que vem a ser isso aí? Tá, bom, a meningite para entender, é um processo de inflamação na meninge. E o que é a meninge? A meninge é uma membrana, uma proteção que existe sobre o cérebro, né? Nós temos o nosso cérebro e como se fosse uma camada, uma membrana que protege, uma pele. Entre aspas, né? Entre aspas, né? Uma proteção desse cérebro, né? Que fica entre o cérebro e o osso do crânio. Para proteger mesmo. Para proteger ele. Ah. E ali naquele meio existe líquido, que é o líquor, né? Que fica banhando aquele meio. Que fica não só sobre o cérebro, mas toda a parte da medula. E o líquido não deixa ele bater, ter um trauma direto com o osso, protege, né? Então ele amortece mesmo. É tipo um airbag, né? Isso, além de funções nutricionais, imunológicas e várias funções de proteção desse cérebro. E quando por algum motivo existe alguma inflamação dessa membrana, né? É onde a gente dá o nome de meningite. Ah, tá legal. E eventualmente você pode ter a inflamação da membrana e a inflamação do cérebro também. Tá certo. E como é que a pessoa, para chegar a inflamar, porque ela é uma membrana que está dentro da cabeça e desce pela coluna. Isso. Né? Essa membrana ela envolve a cabeça e desce protegendo a coluna, porque é a parte neurológica do organismo nosso. Né? Como é que um germe inflama essa estrutura que está tão bem protegida? Bom, essa é até uma pergunta importante para a gente entender o que causa essa inflamação. Essa inflamação ela pode ser causada por germes, por micro-organismos, né, dentre eles bactérias, fungos, vírus, protozoários, praticamente todos os micro-organismos que causam patologias, doenças, podem a própria tuberculose, todos esses micro-organismos podem causar doença, inflamação na meninge. Mas tem outras patologias também que causam essa inflamação, como neoplasias, né, os cânceres, substâncias tóxicas, as pessoas podem ter meningites por ingestão de medicamentos, enfim. Então, mas o que causa maior impacto e que tem um efeito na população geral são as bactérias, vírus e os micro-organismos. O que acontece? Geralmente ela tem um impacto mais preocupante na população devido à facilidade de sua disseminação, né? Sim. Por isso, de contaminação. Causar doença numa pessoa, em outras, enfim, em grupos populacionais. Mas o detalhe é que essas infecções, elas precisam, para chegar nessa região do corpo, né, do cérebro, da meninge, elas precisam romper algumas barreiras. E o organismo é muito sábio, né? Ele tem as barreiras que impedem, que protegem. E para romper essas barreiras, o sistema imunológico e tudo mais, além das barreiras físicas, o sistema imunológico, o organismo precisa estar, de alguma forma, debilitado. Né? A pessoa precisa ter uma certa deficiência na imunidade. Não está com a sua defesa 100%, né? Exatamente. Ou alguma falha nessa membrana, às vezes um trauma, né? Pessoas podem ter um acidente, ter um trauma, então tem uma falha nessa proteção, vai desenvolver uma facilidade maior de ter uma meningite. Então esse é o contexto, né? Que o micro-organismo precisa romper essas barreiras para causar. Então Tá certo. Aí nós falamos assim, tem várias causas que pode vir a levar a uma meningite,
que na verdade que é a inflamação do cérebro. Vamos dizer assim, para ficar mais fácil a didática de explicação para os nossos telespectadores. Mas aí a gente classifica essas infecções, vamos falar de duas, que são as mais que preocupantes e que dá mais polêmica e que preocupa muito o infectologista, inclusive, né? Sim. É trabalhoso, que são as bacterianas e as viróticas, né? Agora, o que é uma, o que é a outra? Tá. Bom, eles realmente são os grupos mais comuns, mas com toda certeza os quadros de infecções de meninge de cérebro mais comuns são os vírus. Os vírus são os mais comuns são os vírus. As meningites virais, elas com certeza são as mais comuns. Se você fazer uma estatística em qualquer lugar, porque os vírus eles são mais fáceis de disseminar, né? Mas por um outro lado, são as mais comuns, mas tem a vantagem de ser benignas. A grande maioria evolui menos muito bem, violentas, menos violentas. Causam todos os sintomas clássicos da meningite, mas são menos violentas, são mais tem uma evolução melhor. As bacterianas, elas não são tão comuns quanto as virais, mas algumas delas são mais agressivas, mais violentas, acabam causando mais complicações. As bacterianas. As bacterianas. E as viróticas, como é vírus, como todo, a gente já sabe, né, que não tem medicamento para as viróticas, né? É o próprio organismo que tem que combater. É isso mesmo. Isso mesmo. Só faz o tratamento sintomático, né? Exatamente. Toda infecção viral, salvo algumas específicas, você não tem um medicamento próprio. O que você precisa dar é suporte para o paciente, ou hospitalar ou mesmo em casa, de hidratação, de sintomáticos. O organismo está disposto a combater. Isso, o paciente está com febre, então você vai dar um antitérmico. O paciente está com dor, vai dar um analgésico, né, um remédio para dor. Uma boa alimentação. Uma boa alimentação, repouso, hidratar o paciente. É importante, né? Aí esse é o contexto. Você vai dar suporte para aquele paciente para até o organismo reagir, recuperar, né, que ele consegue recuperar sozinho, estabelecer a imunidade e recuperar, né, todo esse... Vai combater sozinho. Esse processo. Então esse é o contexto. E agora, assim, tem a gente, vamos falar da bacteriana e as viróticas que a gente pega, sendo que as viróticas, como você nos disse agora, que é a mais frequente, e tem a bacteriana que é mais grave, geralmente, e menos frequente. Sim. Ainda bem, né? Sim. Agora, a sintomatologia da infecção bacteriana e virótica é a mesma coisa? Sim, ela pode ser igual. Até aproveitando essa pergunta, voltando até à questão do tratamento, a gente falou do tratamento da virótica, da viral, mas a gente tem que sempre lembrar que no caso da bacteriana, aí sim tem que tomar um antibiótico. Ah, tá. Né? Voltando ao tratamento. Entender. A bacteriana é Tem importante tomar um antibiótico. É importante. Isso, mas isso na definição do caso, a gente vai definir. Tem, né, como saber, tem como descobrir. Né? A partir do exame inicial ali, já tem como direcionar um ou outro. Isso não, com relação a isso, até relativamente tranquilo. Agora, com relação aos sintomas, realmente os sintomas são muito parecidos, né? Os sintomas clássicos de meningite, que é a dor de cabeça forte, que pouco melhora com analgésicos comuns, né? Vômitos, a pessoa pode ter aquele vômito em jato. E como é que é em jato? O vômito em jato é quando a pessoa vomita sem perceber. Quando a pessoa, a grande maioria das pessoas, quando vai ter um quadro de vômito, então você percebe que está com náusea, então dá tempo de chegar ao banheiro, algum local para você poder, a pessoa vomitar. O vômito em jato não, ele é imediato, a pessoa não consegue controlar. Do nada ele já tem, né, a exteriorização do vômito. Então, essa é a diferença. Então, vômito em jato, a dor de cabeça muito forte, a febre, é muito comum ter febre, tá? A rigidez de nuca, a meningite, a pessoa tem a rigidez de nuca, o que é? A gente não consegue fazer esse movimento, né, da cabeça para frente, para trás. A inflamação é tão forte que fica rígido. Né, esse movimento, né, do pescoço para frente e para trás.
Então esses são os sinais sintomas clássicos. mais clássicos e é dos dois. Dos não dois. só como É uma dessas. né, virose, e ali está o desenho, está mostrando. Dá para pôr essa imagem para nós? Dá para elucidar. A dor de cabeça, né? Como o doutor Guilherme falou. Rigidez. Isso aí já é um mais avançado, né? Já é uma criança. Uma rigidez, uma né? Rigidez, isso, tem uma dificuldade. Isso. Eventualmente, quando a meningite atinge toda a questão do cérebro, nas crianças tem o abaulamento das fontanelas, né? Enfim, são características que a gente, na hora de fazer o exame físico, você vai procurar para fazer um diagnóstico. E chega a ter manchas na pele que preocupa mais também, né? Isso é importante a gente aproveitar, né, essas ilustrações e explicar o seguinte. Essas características que eu disse, esses quadros clínicos bem gerais, elas são comuns para as duas. Mas existem algumas infecções bacterianas que podem ter sinais e são mais complicadas, como a meningite meningocócica. Né? Que é bacteriana. Ela é uma bactéria chamada meningococo. Sim, ela evolui de uma forma mais rápida, né? E acaba evoluindo, se não tratar adequadamente, em tempo rápido, pode evoluir para óbito. E ela pode dar essas pintas, né, que a gente chama de petequias, pintas vermelhas na pele, evolução rápida, tudo mais. Lembrar que as virais também podem evoluir rápido, podem ter complicações como as bacterianas, como a meningocócica. Pode também. Pode se tornar grave. Pode tornar grave. As duas, os dois tipos podem evoluir mais. É que é mais comum a meningite bacteriana, principalmente a meningocócica, evoluir com maior gravidade. Né? Isso não quer dizer que as outras também não possam. É importante a gente falar isso porque quando você pensa em doenças como meningite, é um termo geral. Né? A pessoa teve meningite, sim, mas qual meningite que ela teve? Né? Essas definições são importantes. É importante a gente definir, saber qual tipo, qual vírus que foi, qual bactéria que foi. Né? Toda conduta específica, ela depende de qual micro-organismo causou. Né? Então, ter esse conhecimento, uma coisa é você falar um termo geral, mas na prática a gente precisa definir. Os sintomas são parecidos, mas as condutas, as evoluções são diferentes. Né? Então, ter essa diferença é importante. No próximo bloco, eu gostaria que você falasse até rapidamente, mas sobre como é que a pessoa adquire, de que maneira é o contágio, tá bom? Tá e ótimo. qual que é a precaução? Sim. Vamos para um breve intervalo e já voltaremos. De volta à Saúde na TV, o assunto que estamos falando é sobre meningite, que falamos no bloco anterior, e vamos falar também sobre a dengue, né? E a pergunta que ficou aí no ar, doutor Guilherme, é com relação à maneira de contágio. Como é que é? Bom, esses perfis, né, de bactérias e vírus que causam, os mais comuns causadores de meningites, é o contato interpessoal, quer dizer, contato direto de pessoa a pessoa. A forma bacteriana é mais comum contato por secreção de boca, de nariz, né? As bactérias que são mais comuns causadores, elas costumam ficar nessa área da faringe, né? Na garganta, boca. Então essa secreção, o contato direto dessas secreções podem transmitir, né, essas bactérias. Podem ter os vírus que são transmitidos por essas secreções também, mas os vírus também eles podem ser transmitidos da forma que a gente chama oral fecal, né? Que a grande maioria dos vírus causadores de meningites ou encefalites, né, que é quando tem a inflamação no cérebro também, são geralmente os enterovírus, vírus que são comuns no nosso tubo gastrointestinal, né, no intestino, estômago, então são comuns nessa região. Então assim, a questão da higienização, né, a pessoa toda vez que for no banheiro lavar as mãos, alimentos contaminados, uma prevenção. Exatamente, eventualmente alguns alimentos contaminados, água contaminadas, com fezes contaminadas. Certo. Então é uma série de possibilidades de transmissão. Então a pessoa, quando são transmitidas por salivas,
né, ou secreções da garganta, nariz, ou contaminações por fezes, né? Às vezes a pessoa tem um caso de meningite, né? Então, se for virótica, não tem, porque existe a questão de fazer a imunização depois. Tem isso também. E qual que é que tem que fazer? Por exemplo, virótica, não vai fazer. Não. Né? Só vai observar a pessoa, Sim. inclusive até pode mandar para casa. Sim. Pegou uma pessoa, tem uma meningite virótica numa escola, né? E não vai pegar, não vai ter que internar. Internou um com caso de meningite, tem que internar todo mundo? Não. Como é que é feito essa seleção? Como é que faz a profilaxia? Essa questão da profilaxia sempre surge, sempre tem uma dúvida. Para a grande maioria, né? Tem meningite, então tem que tratar, tem que profilaxia todo mundo. Isso fica muito na cabeça das pessoas. Você só faz profilaxia com medicamento naqueles comunicantes quando você tem uma meningite meningocócica. Que é a bacteriana. A bacteriana meningocócica. Porque tem outras bacterianas também que não faz profilaxia. Tá legal. A bacteriana meningocócica você faz profilaxia. Porque ela é perigosa. As outras não se faz. Tá legal. As outras não se faz porque não tem por que fazer. Comprovadamente, cientificamente, segundo orientações da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado, cientificamente. Não tem sentido não tem sentido fazer. E a pressão é muito grande em cima disso tudo, sim, não tem? Porque quando se fala em meningite, todo mundo só pensa na meningocócica. Eu tive o contato. Isso é uma coisa que vem há muitos anos, desde da gente, quando eu era pequeno, era dessa maneira. Isso. Nossa, meningite. Tal. Então, assim, precisa ser muito bem esclarecido. E essa vacinação da meningite é para? Então, existem vacinações específicas. Na verdade, não se vacina para meningite. Você vacina contra micro-organismos que podem causar meningite, mas podem causar outras doenças também. Então, existem algumas vacinas contra o meningococo, existem vacinas contra outras bactérias, como o pneumococo, hemófilos e outras bactérias que causam meningite. Fazem, inclusive, parte, a grande maioria das pessoas já estão imunizadas, fazem parte do calendário vacinal. A criança, quando nasce, ela já tem todo o esquema por isso que é importante as mães, reforçando aí, fica na orientação, né? E mesmo o adulto, né? Tá sempre com o seu cartão vacinal em dia, sempre com a sua... Porque tem também para o adulto, né? Sim, tem isso. E para os vírus também. A gente tem hoje uma série de vacinas que faz profilaxia para uma série de vírus também. Então, vou entrar na questão de cartão vacinal, profilaxia, ela se dá. E a questão da transmissão, a prevenção, óbvio, há um foco na questão da vacina, de medicamento, mas a prevenção ela é essencialmente a partir de cuidados pessoais. Né? Você vai prevenir uma doença contagiosa, dependente de ser a meningite ou outra, né? Você vai se dar a partir de prevenção, higiene mesmo. Eu estou resfriado, eu estou com secreção, vou tossir, vou fazer a prevenção. Eu estou perto de alguém, né, que possa estar tossindo, então eu vou lavar minhas mãos. Se eu tenho contato em ambientes fechados, se eu tenho contato com pessoas, que eu vou apertar a mão, que eu vou pegar numa maçaneta. Ali está mostrando. Dá para soltar essa imagem? Dá para pôr aí? Sim. Mostra aí. Então, assim, por quê? Se as principais formas de transmissão dessas doenças são através de secreção de boca, né, ou de fezes, como que eu vou prevenir? Eu vou evitar contato, lavar as mãos. E se eu pego na mão de uma pessoa, eu vou evitar colocar minha mão contaminada na boca antes de lavar, né? Esses são os cuidados essenciais. Básicos, de higienização. Eu vou ao banheiro, eu lavo a mão, né, fazer as necessidades, né, fazer cocô, tudo, então tem que lavar a mão. Então esse é onde que pode vir a contrair a meningite, né? Não só a meningite, como várias porque outras porque essas doenças... A gente não vai especificar aqui, isso fica até amanhã falando. Porque essas doenças, essas bactérias vírus causam outras doenças também, não só a meningite. Então Então tá, eu li, acho que foi antes de ontem, eu li na Folha de São Paulo, assim, a Organização Mundial de Saúde, né, inclusive os infectologistas do Brasil, a preocupação enorme, assim, que parece que fugiu do controle com relação à dengue, né? Isso é real? É preocupante?
Não só dengue, né? Dengue e todas os outros vírus que estão Companheiros vindo que chegaram, né, junto com a dengue, com né? a dengue que aproveitaram o Aedes aegypti para transmitir. Só para tirar, porque o pessoal tem uma dúvida, né? Explica, o Aedes aegypti, explica direitinho com relação ao mosquito que faz a disseminação, né, dessas 3 patologias. O Aedes, ele é mosquito altamente adaptado ao clima tropical. No Brasil, então, nem se fala. Nem se fala. Praticamente todas as cidades do Brasil estão tem identificado focos de Aedes. E só que o Aedes é um mosquito completamente capaz de transmitir várias doenças. Dentre elas as atuais, né, a dengue, chikungunya e a zika, que chegou inclusive por último. A febre amarela também, né? E a febre amarela. As pessoas esquecem da febre amarela. É. Porque a febre amarela é a única delas que tem vacina. Então, na verdade, é um mosquitinho que dissemina, transmite, vai? Transmite. Né? Essas 4 patologias, né? Exatamente. 4 Puxa patologias. vida, né? Então, esse é o detalhe. Você tem um mosquito difundido no Brasil inteiro, você entra com determinados vírus e o mosquito tem a capacidade, contamina e contamina outras pessoas. E a época que ele mais faz essas transmissões é na época de chuva, né? Sim. E teve uma das adaptações do mosquito também, né? Exatamente. Você me contou isso aí uns dias atrás. Exatamente. Essas adaptações, o que acontece? Antigamente, os surtos, as epidemias de dengue, que é o que acontecia, é sempre na época de chuva, janeiro, fevereiro, março. Hoje em dia não, hoje você tem transmissão de dengue o ano todo. Lá em julho, agosto, época seca, não chove nada. Você tem dengue. E a gente presenciou agora, né? Sim, o ano todo. Isso já está vindo há vários anos, não é de agora. Né? A gente já teve outra oportunidade de falar sobre isso aqui. O engraçado é que eu até conversei uma época, foi o ano passado, conversei com o Dr. Guilherme. Dr. Guilherme, e a dengue e tal, falou duro, né? Que ele, não sei se você lembra, que não acabou ainda, diminuiu. Mas não acabou. Está tendo dengue, inclusive na seca. Isso está nos surpreendendo bastante, né? Exatamente. E a adaptação. Né? E a adaptação do mosquito também foi tão significativa que ele não só se adaptou na questão ambiental. Antigamente, o mosquito ele precisava de água limpa para se multiplicar. Esse é o mosquito? Esse é o mosquito. Esse, dá para ver? É esse aí, né? Você percebe que ele é pequeno, com esses detalhes brancos, né? Parecendo uma zebra. Parecendo uma zebra. Exatamente. O pessoal até costuma fazer essa analogia, né? E ele se adaptou que hoje não precisa. Qualquer tampinha de garrafa com um pouquinho de água, ele se reproduz, ambiente sujo, né? Então não precisa de ser mais aquela água limpa. Não, isso não existe, mas ele está completamente adaptado. Agora, mediante essa... Depois a gente vai falar da sintomatologia, tá? Agora, das 3, que está dando muita confusão. Agora, mediante a essa adaptação, né? Aonde entra a comunidade, né? A cidadania, para tentar combater que essas doenças venham a proliferar? Aonde entra? Está valendo isso, a ação da comunidade? Sim. Como a gente estava conversando no tema de meningite, falando da higiene pessoal, educação pessoal de higiene, isso vale para o ambiente, no caso da dengue. A higiene do ambiente, a educação, cidadania, a proteção do seu ambiente, o ambiente que você vive. Não só o ambiente da sua casa, mas um ambiente coletivo. Né? Minha casa é limpa, não tem nada, eu não tenho garrafa, não tenho pneu, ótimo. Mas eu estou andando na rua, eu jogo saquinho no terreno baldio, Então, assim, a sujeira que a minha casa tá bom, mas lá fora está sujando. Lá fora está sujando. Então, você precisa ter uma questão de higienização, né? Não deixar a água parada. Esse é o essencial. É aí que é o foco. Não deixar a água parada, que é ali que o mosquito vai se reproduzir. Né? Porque o objetivo é tirar esse mosquito da jogada. A gente fala muito, o problema é que tem muito mato. O problema não é o mato, o problema são aqueles objetos que estão escondidos dentro do mato. Então não é o mato, não é ele que vai fazer. Não é ele, o problema é que ele esconde objetos. Olha só, ali, latinha, que porcaria, água, entulho, né? Exatamente, aquele entulho que está ali.
né? Óbvio que acaba dependendo da sobreposição de plantas, Mas acumula um não é pouco, tanto mas assim. não é assim. Mas ali tem tampinhas de garrafa, latinhas, papéis, plásticos. Isso acumula água e isso propicia a reprodução do mosquito. E está tendo uma preocupação muito grande na comunidade, né? Todo mundo está preocupado, porque a gente vem detectando, eu pego, sou vascular e direto eu vejo dengue de uma facilidade muito grande. Sim. Agora, com relação os caminhões que fazem as pulverizações, funciona? Sim ou não? E esses repelentes, né? Funcionam? Sim ou não? E tempo de funcionalidade? Funcionam até uma determinada etapa. O repelente ele funciona, óbvio que funciona. Repelente, usar roupas de manga comprida. Mas pensa bem, a gente no clima de Barretos, da nossa região, fica praticamente inviável. O repelente funciona, mas ele tem um período. Cada fabricante tem a sua especificação. Demora 2 horas, 4 horas, né? O tempo dele de proteção 8 horas, 12 horas, cada fabricante vai especificar. Então você tem que estar... E sempre tá cuidando, que o excesso também pode causar problema. Tá. O excesso pode dar intoxicações. Enfim. Então, sempre tem a medida certa para usar essas substâncias no organismo. Essa pulverização, o famoso fumacê, ele teve o seu efeito, né? Ele tem o seu efeito na questão do mosquito, principalmente aquele mosquito que está voando. Mas coloca-se muito ele como o salvador da pátria e não é. Tá. Ele tem esse efeito, mas o efeito dele é muito pequeno diante do tamanho do problema. Né? Ele é utilizado de formas pontuais e não disseminada. Inclusive, ele pode causar danos à natureza, né? Ele pode matar não só o mosquito da dengue, o Aedes, mas outros mosquitos e outros, do ecossistema ali que pode ter passarinhos. Então tem as questões. Não adianta jogar o fumacê se a casa estiver fechada. Né? Tá. Então ele não é o salvador da pátria. Comprovadamente que ele é um... Não, ele teve seu efeito positivo, mas a gente percebeu ao longo dos anos que hoje o essencial mesmo é a prevenção, é não deixar o mosquito reproduzir. É isso, então, bater na mesma tecla, né? Exatamente. Limpeza, não jogar entulho, não jogar sujeira na rua. Não adianta a sua casa estar limpa, mas tem que cuidar do lado aí do vizinho, né? Tanto é que as autoridades já falam, não se fala hoje em erradicação do mosquito, se fala em controle. Né? Lembrar que no início do século XX, o Oswaldo Cruz, ele já teve um combate muito grande na época por causa da epidemia de febre amarela, lá em 1904, 1906, junto com a revolta das vacinas. Oswaldo Cruz teve lá no Rio de Janeiro, no Brasil, um potencializador de erradicar o mosquito, que foi erradicado, o Aedes no Brasil da década de 50, mas que nos anos 80 ele foi reimplantado, né? E hoje... Tá aí, prolífero. Tá aí. Vamos para o intervalinho e já voltaremos. De volta à Saúde na TV, estamos aqui com o infectologista Dr. Guilherme e falamos sobre meningite e agora estamos falando sobre a dengue, né? Chikungunya e a zika. Agora, com relação, Dr. Guilherme, como é que a sintomatologia, né, para falar o que é dengue, o que é chikungunya, o que é a zika, como é que você faz esse trabalho? Bom, os sintomas iniciais são semelhantes, né? O básico, febre, geralmente de início súbito, tá? Geralmente a febre na dengue ela é mais alta e na chikungunya também, mas na zika nem tanto. As pessoas podem ter zika sem febre. O exantema, né, que é a vermelhidão no corpo, é comum nas 3. Na dengue não necessariamente, a pessoa pode ter dengue sem ter o exantema, tá? Na chikungunya e na zika são mais comuns e na zika a característica é muito pruriginosa, coça muito. Na zika? A pessoa chega a falar que tem uma coceira insuportável, isso é comum os relatos, tá? E na zika também você pode ter a vermelhidão na conjuntiva, essa parte mais branca dos olhos, ele fica vermelho sem sintomas. A pessoa tem, não dói, não arde, enfim.
Pode ter dor no corpo, mal-estar, dor nas articulações. Nas três? Nas três. A diferença é que na chikungunya, as dores nas articulações, ela é mais intensa. Principalmente nas articulações de extremidade, punhos, tornozelos, as articulações das mãos. Mas ela é intensa mesmo, fica inchado, edemaciado, inchado, a pessoa perde, tem muita dificuldade na movimentação dessas articulações. Isso é muito comum na chikungunya. Algumas pessoas podem ter até bolhas, né, pequenas lesões de bolhas, é muito... Na chikungunya, na chikungunya é mais comum. Na Zika não tem tanta alteração de laboratório, o hemograma, que é tão comum, geralmente o hemograma é normal. Na dengue você já tem uma alteração muito significativa, que cai a plaqueta principalmente, né? Os leucócitos podem cair, que é a imunidade, mas principalmente a plaqueta. Na dengue? Na dengue. Chikungunya pode ter uma alteração leve, na Zika geralmente não altera. Não altera o hemograma? Pouco, altera pouco. Agora vamos supor, chegou com essa sintomatologia, caiu as plaquetas, já pode falar que é uma dengue, no caso? O mais provável. Mais provável, né? É a dengue. E para você ter, por exemplo, as três doenças estão sendo disseminadas na cidade de Barretos ao mesmo tempo, assim, na mesma proporção? Por Zika, por exemplo, está tendo Zika? Bom, Zika, porque a gente preocupa com a gestante, sim, né? Sim. De uma forma geral, a gente ainda não tem Zika e chikungunya comprovadamente por laboratório confirmado ainda em Barretos. Ainda não houve confirmação laboratorial. Dengue sim. Dengue tem, mas chikungunya e Zika não. A gente tem suspeitas, mas não tem nada confirmado. Né? Existem alguns exames que foram enviados para o laboratório, mas não tem nenhuma confirmação. Hoje você pode falar que estamos numa epidemia da dengue. Da dengue. Mas chikungunya e Zika ainda não dá para falar sobre isso. Não, né? a gente precisa do exame laboratorial. Se houver algum exame confirmado, aí sim a gente vai abordar. Mas o importante é que a transmissão é a mesma para os três. Os cuidados são os mesmos para os três. Né? A dengue a gente tem que ficar um pouco mais atento, porque no caso da dengue, as complicações elas podem ser mais graves. As duas. Que a dengue, se não cuidar adequadamente, ela mata. Mata. Isso é importante. As pessoas morrem de dengue. Não é tão comum nas outras doenças, mas a dengue mata. Então o cuidado deve ser, como a gente sempre tem falado ao longo desses anos, cuidado, diagnóstico precoce, suspeita, a intervenção do médico o mais rápido possível para evitar complicações. Né? E o tratamento acaba sendo sintomático, né? O paracetamol, né? Que pode... Eu ouvi uma propaganda falando de dipirona. Ele é perigoso e não altera também o coagulograma, não, né? Não, paracetamol, dipirona. A gente até evita, eventualmente... O dipirona. Falar em medicações, acho que isso vale a questão do médico. Porque, infelizmente, o brasileiro ele tem aquele hábito da automedicação. Então, o que a gente prefere falar é evitar anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios... diclofenaco e nimesulide. Esses anti-inflamatórios que são utilizados no dia a dia, evitar. Esse sim. Né? Mas sempre procurar o médico para melhor orientação. Que vai te orientar melhor. Agora é importante, fica aí a importância, uma boa alimentação, né? O antitérmico, no caso, né? Que tem que evitar os anti-inflamatórios, que é um perigo porque realmente ele mexe com a coagulação da pessoa, né? Exatamente. Agora sim, como é que você orienta ainda? Parece que a gente, graças a Deus, a gente não teve nenhum caso, né, aqui na nossa região, né? Mas é preocupante, a gente está vendo fora, né, das regiões, fora da nossa cidade. Inclusive, a gente tem casos até nos Estados Unidos, né, da Zika, né? Que eu acabei vendo isso aí também. E hoje, assim, a orientação para gestante, está tendo algum tipo que pode orientar as nossas gestantes? Naqueles locais onde tem comprovadamente surto de Zika, né, no Nordeste isso já é fato, né? Mas a gente teve casos, a gente tem casos confirmados aqui em Ribeirão Preto, em São José do Rio Preto. Então, quer dizer, na nossa região já tivemos casos confirmados. Então, isso é fato. Então, a gente precisa proteger, né, a nossa região. Então, nesses lugares, a orientação é, se a mulher puder aguardar para engravidar, né, evitar uma gravidez nesse momento, se puder,
aguardar um pouco, é melhor, é mais prudente. Não tem nenhuma orientação, não engravide, não é isso. É uma o que dica, né? Isso, o que o Ministério, que, né, as organizações, a Organização Mundial de Saúde já entrou, né, junto com os Estados Unidos, houve algumas reuniões de emergência, já falando em epidemia de Zika. Puxa então, vida, assim, né? o pessoal está preocupado, que é uma doença nova, né? Então o pessoal já está fazendo todas as campanhas para prevenção disso. E a preocupação, né, que pega bem a gestante, todo Exatamente. mundo sabe da microcefalia, né? Sim, então essa é a preocupação maior, né? se pode evitar a gravidez nesse momento, até as coisas se acalmarem, né? Os sintomáticos. E agora, aquelas que estão grávidas, protetor e manga comprida, não tem conversa, né? Proteção. Não tem conversa, Não tem né? conversa. Tem que fazer, infelizmente, tem que usar a manga comprida. Proteção Né? mesmo, Tem que fazer. que há essa relação, né? É o que tem sido feito. Então tem que fazer. Proteção. Proteção. Doutor Guilherme, chegou ao fim. Gostaria que você fizesse suas considerações finais. Bom, obrigado mais uma vez. Eu acho que são temas relevantes. A gente tem falado sobre esses temas insistentemente ao longo de vários anos, né? E principalmente essas doenças como a dengue, que a gente já teve a oportunidade de falar antes, e agora a Zika e a chikungunya. Então, o gestor público ele tem a sua importância na prevenção, no cuidado da cidade, mas a população, mais uma vez, a população também precisa estar atenta, porque é fundamental, a participação da população no cuidado. E consegue, né, doutor Guilherme? Consegue ter o controle, né? Sim. Tem que ter a colaboração Sim. a colaboração da população. É questão de cidadania, tem que ter. Não adianta que tem proliferação. Se não tiver essa parceria, infelizmente, a doença vai estar aí nos arrasando, né? Exatamente. E causa impacto. Não tem idade, não tem sexo, não tem classe social, não tem nenhuma bairro A, B ou C, não. Todos estão sujeitos a essas doenças. Então a gente precisa unir para cuidar de prevenção, para não deixar. Beleza. Bom? Doutor Guilherme, muito obrigado por ter aceito o nosso convite por mais uma vez, né? E agradeço a todos que estão nos assistindo, agradeço pela audiência e até a próxima quarta-feira. Tchau!